Estamos de volta com o Direto do Plenário. Expectativa na continuação do julgamento da medida cautelar na DPF 402, já com imagens dos ministros retornando aos respectivos lugares para a continuidade da sessão, segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, que vamos continuar acompanhando ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, senhora presidente. Pois não. Tem a palavra o decano, ministro Celso de Mello. Eu peço licença a Vossa Excelência e os eminentes ministros que me permitam para, desde logo, pronunciar-me nesse julgamento. Se estiverem todos de acordo, então... Perfeito. Antes de mais nada, senhora presidente, eu quero manifestar o meu integral e absoluto respeito pelo eminente ministro Marco Aurélio, cuja judicatura nesta Corte Suprema, ao longo de mais de 26 anos de brilhante, de qualificada e de diligente atuação, sempre se destacou por sua irrepreensível dedicação à causa pública e modelar referência ao primado da Constituição e à prevalência das leis da República. Sejam, portanto, estas, senhora presidente, senhores ministros, as minhas primeiras palavras, e enfatizo, palavras de integral e de absoluto respeito pela atuação sempre firme e primorosa do eminente ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. Desejo esclarecer, de outro lado, senhora presidente, que o voto que proferi na sessão plenária de 3 de novembro de 2016, quando julgamos ou iniciamos o julgamento do mérito da controvérsia deduzida na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, apoiou-se fundamentalmente no reconhecimento de que os substitutos eventuais do presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, caso ostentem a posição de réus criminais perante esta Corte, condição que assumem, uma vez recebida a denúncia ou a queixa-crime, ficarão impossibilitados de exercer o ofício de presidente da República, muito embora conservem a titularidade funcional dos cargos de direção de suas respectivas casas. Esse aspecto que ora estou ressaltando foi por mim enfatizado no voto em referência e por haver entendido que essa seria a posição do eminente ministro relator, destaquei na parte dispositiva de meu voto que acompanhava integralmente a douta manifestação de Sua Excelência. Lendo, no entanto, o voto escrito do eminente relator, observo que Sua Excelência, em suas conclusões, foi além de minha compreensão a respeito da controvérsia, pois deixou assentado, aspas, o entendimento segundo o qual aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargo cujas atribuições constitucionais incluam a substituição do presidente da República. Fecha aspas. Procedi ontem mesmo a uma releitura do meu voto e constatei que havia uma discrepância entre a parte dispositiva dele constante e todos os fundamentos que orientaram o meu pensamento na prolação daquele ato decisório. Por isso, senhora presidente, desejo explicitar
a partir, enfatizo, dos próprios fundamentos que deram suporte ao voto por mim proferido na sessão plenária de 3 de novembro de 2016, que é a seguinte a parte dispositiva de meu pronunciamento. Eu já me pronunciei sobre o mérito, antecipando-me, não é, na prolação desse voto. Julgo parcialmente procedente, foi o que eu disse, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ADPF para consignar que os substitutos eventuais do Presidente da República, a que se refere o artigo 80 da Constituição, caso ostentem a posição de réus criminais perante esta Corte Suprema, ficarão unicamente impossibilitados de exercer o ofício de Presidente da República, embora conservem a titularidade funcional da chefia e direção de suas respectivas casas. Feito esse registro, senhora Presidente, que objetiva meramente adequar a parte dispositiva de meu voto aos fundamentos que me orientaram na sessão plenária de 3 de novembro de 2016, e pedindo novamente licença a Vossa Excelência e também aos eminentes ministros que me precedem na votação da matéria concernente ao referendo da douta decisão proferida pelo eminente ministro Marco Aurélio, eu gostaria, se me for permitido, de antecipar desde logo o meu voto sobre essa questão, vale dizer, sobre a questão pertinente ao referendo. Ministro, se Vossa Excelência me permite, então fica retificada a parte dispositiva do voto proferido na sessão anterior quanto ao mérito, sim, no sentido de Vossa Excelência estar julgando parcialmente procedente a arguição de descumprimento e mantido o voto na sua integralidade. Exatamente. Pois não. Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado. Antes, senhora Presidente, parece-me oportuno, em face das circunstâncias que cercam este julgamento, fazer algumas observações que reputo adequadas ao presente momento. Tenho para mim que é pela compreensão do alcance e do significado do princípio da separação de poderes que se viabiliza, no plano da organização institucional do Estado, a concretização do respeito ao comando inscrito no artigo 2º da Constituição Federal, no sentido de que os poderes da República, embora independentes, na verdade interindependentes, hão de ser harmônicos entre si. Torna-se imperioso reconhecer que essa é uma realidade política que se mostra essencial à compreensão mesma de nosso mecanismo de governo. É por isso que os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito, ao elaborarem a Constituição que nos rege, mostraram-se atentos e sensíveis à experiência histórica das sociedades políticas e fizeram consagrar na Constituição da República que promulgaram, fiéis à nossa própria tradição constitucional, um princípio revestido de marcante fundamentalidade no plano das relações institucionais entre os órgãos da soberania nacional, vale dizer, entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. A Constituição Federal, ao dispor sobre a configuração institucional do Estado brasileiro, proclama que os poderes da República são independentes. Não obstante esse grau de independência, os poderes do Estado, na realidade, poderes interindependentes, devem manter convívio harmonioso em suas relações institucionais, para que do respeito recíproco entre as diversas instâncias de poder possam resultar, como normalmente tem ocorrido, práticas governamentais cujo paradigma constante resida no respeito consciente aos grandes princípios proclamados pela Constituição. E esta Suprema Corte, senhora Presidente, tem a exata percepção de que a harmonia entre os poderes da República qualifica-se como valor constitucional a ser permanentemente preservado e cultivado.
mais do que mero rito institucional, o convívio harmonioso e reciprocamente respeitoso entre os poderes do Estado traduz uma indeclinável obrigação constitucional que a todos se impõe. Nesse contexto, torna-se essencial reconhecer a soberania da Constituição e a supremacia da ordem político-jurídica nela plasmada, proclamando-lhe sempre a superioridade sobre todos os atos do poder público e sobre todas as instituições do Estado, a significar que parlamentares, administradores e magistrados devem-lhe incondicional e permanente reverência. É importante ter presente, bem por isso, senhora presidente, que o Parlamento recebeu dos cidadãos não só o poder de representação política e a competência para legislar, mas também o mandato para fiscalizar os órgãos e agentes do poder, desde que respeitadas as exigências formais e os limites materiais estabelecidos pela Constituição Federal. O Poder Legislativo, ao desempenhar a sua tríplice função, a de representar o povo, a de formular a legislação da República e a de controlar as instâncias governamentais de poder, jamais poderá ser acoimado de transgressor da ordem constitucional, pois, na realidade, estará exercendo com plena legitimidade os graves encargos que lhe conferiu a própria cidadania. De outro lado, o Poder Judiciário, quando intervém para conter os excessos do poder, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais, exerce de maneira plenamente legítima as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Torna-se fácil concluir, desse modo, que o normal desempenho pelos poderes do Estado das prerrogativas institucionais que lhes foram legitimamente atribuídas não implica qualquer gesto de desrespeito ou de transgressão aos postulados maiores fundados na Constituição da República. E nisso reside a essência do postulado da separação de poderes em qualquer regime democrático sujeito ao império da lei. A submissão de todos nós, à supremacia da Constituição representa fator essencial de preservação da ordem democrática, por cuja integridade devemos todos velar, enquanto legisladores, enquanto magistrados ou enquanto membros do Poder Executivo. No Estado democrático de direito, por isso mesmo, senhora presidente, não há espaço para o voluntário e arbitrário desrespeito ao cumprimento de decisões judiciais, pois a recusa de aceitar o comando emergente dos atos sentenciais, sem justa razão, fere o próprio núcleo conformador e legitimador da separação de poderes, que traduz, e vale sempre insistir nessa asserção, dogma essencial inerente à organização do Estado no plano do nosso sistema constitucional. O inconformismo com decisões judiciais tem, no sistema recursal, o meio legítimo de expressão, o meio juridicamente idôneo de impugnação das sentenças e decisões e atos decisórios emanados do Poder Judiciário. Contestar as decisões por meio de recursos ou de instrumentos processuais idôneos, sim. Desrespeitá-las por ato de puro arbítrio ou de expedientes marginais, jamais.
sob pena de frontal vulneração ao princípio fundamental que consagra o dogma da separação de poderes, pois a província em que atua o Poder Judiciário é o domínio da interpretação da Constituição e das leis da República. Uma Constituição escrita, cabe relembrar, uma Constituição escrita não configura uma mera peça jurídica e nem representa uma simples estrutura de normatividade e nem pode caracterizar, já o disse nesta Corte, um irrelevante acidente histórico na vida dos povos e das nações, pois a Constituição, que há de refletir o espírito do tempo, traduz um documento político-jurídico da maior importância, sob cujo império hão de reger-se as relações entre os poderes do Estado, sob cuja égide hão de resolver-se e superar-se quaisquer situações de eventuais atritos ou fricções de ordem institucional. E um dos pontos de partida para manter-se convívio harmonioso entre os poderes da República situa-se precisamente no cumprimento de decisões judiciais, pois desobedecer sentenças do Poder Judiciário significa praticar gesto inequívoco de desprezo inaceitável pela integridade e pela supremacia da lei fundamental de nosso país. É, pois, senhora Presidente, com esse espírito permanentemente voltado à necessidade de fazer prevalecer a superioridade da lei fundamental do Estado e de sempre conviver em harmonia recíproca com os demais poderes da República, que devemos todos prosseguir no desempenho das altas funções que nos confiou o povo desse país, a quem devemos servir com fidelidade e com o melhor de nossos esforços. A importância do poder legislativo e do poder judiciário, tanto quanto a do poder executivo, na estrutura institucional em que se organiza o aparelho de Estado, assume significativo relevo político, histórico, jurídico e social, pois não há na história das sociedades políticas qualquer registro de um povo que, despojado de um legislativo e de um judiciário independentes e reverentes para com a sua própria Constituição, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. Com essas observações, senhora Presidente, passo a apreciar a proposta de referendo formulada no douto voto proferido pelo eminente ministro relator. Sabemos todos que a figura institucional do presidente da República ocupa uma posição central no contexto do regime político que entre nós vigora. E essa tem sido uma constante histórica ao longo do constitucionalismo republicano, desde o golpe de Estado que conduziu, naquela manhã de 15 de novembro de 1889, à proclamação da República. É interessante observar que todas, sem exceção, exceto uma, que todas as constituições republicanas brasileiras, com a só exceção da Carta Autocrática de 10 de novembro de 1937, todas elas previram o afastamento cautelar do presidente da República quando instaurado contra ele processo ou de natureza político-administrativa, o processo de impeachment, ou processo de índole penal. Todos esses estatutos constitucionais republicanos impuseram ao presidente da República o afastamento cautelar necessariamente temporário, do desempenho das atribuições inerentes ao ofício presidencial, na hipótese de instauração contra ele de processo penal condenatório resultante do recebimento pelo Supremo Tribunal Federal da acusação formulada por suposta prática de infração penal comum.
As razões pelas quais as constituições brasileiras, excetuada a Carta Política de 37, impuseram o afastamento preventivo ou cautelar do presidente da República, apoiam-se na necessidade de preservar-se a própria respeitabilidade das instituições da República e a própria dignidade institucional do ofício presidencial, residindo nesses valores o fator primordial subjacente a essa extraordinária medida. A Constituição Federal, promulgada em 1988, estabelece, na linha dessa tradição republicana, que, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, será ele submetido, nas infrações penais comuns, a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de infração penal comum e sendo recebida a denúncia ou até mesmo a queixa-crime por esta Suprema Corte, ficará o presidente da República suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias. Se, decorrido esse prazo constitucional de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará, então, o afastamento cautelar do chefe do Poder Executivo da União, sem prejuízo, no entanto, do regular prosseguimento do processo penal. Vê-se, portanto, que se registra em tal situação a suspensão cautelar e automática do exercício do mandato presidencial, que traduz, em referido contexto, consequência natural, efeito necessário do recebimento da acusação criminal por decisão desta Suprema Corte, que é o juiz natural do presidente da República nas infrações penais comuns. A cláusula constitucional inscrita no artigo 86, parágrafo 1º da Carta Política, torna claro o sentido de intencionalidade do Constituinte que quis impor ao presidente da República o afastamento cautelar e temporário do desempenho do mandato presidencial, considerado em essência, como muito bem destacou o eminente ministro Marco Aurélio, a exigência de preservação da respeitabilidade das instituições republicanas, que constitui, exigência essa que constitui, na verdade, o núcleo que informa e que conforma esse processo de suspensão preventiva. É por isso que entendo, e assim deixei consignado no voto proferido na sessão plenária de 3 de novembro de 2016, que os substitutos eventuais do presidente da República se tornados réus criminais perante o Supremo Tribunal Federal não poderão ser convocados para o desempenho transitório do ofício presidencial, pois não teria sentido que, ostentando a condição formal de acusados em juízo penal, viessem a dispor de maior poder jurídico, de maior capacidade ou de maior aptidão que o próprio chefe do Poder Executivo da União, titular do mandato presidencial. Em tal situação, incide sobre referidos substitutos eventuais a mesma razão que justifica o afastamento preventivo do próprio presidente da República do exercício de seu mandato executivo. Em uma palavra, se o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente ou a presidente do Supremo Tribunal Federal tornarem-se réus criminais perante esta Corte Suprema, em razão do recebimento de denúncia ou de queixa-crime, ficarão eles impedidos de exercer, mediante substituição, o ofício de presidente da República, pois nada poderá justificar que meros substitutos eventuais desempenhem essa função quando a Constituição simplesmente nega ao próprio titular do mandato presidencial essa mesma possibilidade.
Disso resulta que os agentes públicos que detêm as titularidades funcionais que os habilitam constitucionalmente a substituir o chefe do Poder Executivo da União em caráter eventual, caso tornados réus criminais perante esta Corte, não ficarão afastados ipso facto dos cargos de direção que exercem na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, ou no Supremo Tribunal Federal. Na realidade, apenas sofrerão interdição para o exercício do ofício eventual e temporário de presidente da República. Em consequência, como revelam os próprios fundamentos de meu voto proferido em 13 de novembro de 2016, a substituição a que se refere o artigo 80 da Constituição Federal processar-se-á per saltum, de modo a excluir aquele que, por ser réu criminal perante o Supremo Tribunal Federal, está impedido de exercer o ofício de presidente da República. Isso, contudo, vale enfatizar, não impede, segundo penso, nem obsta que esse substituto eventual, embora inabilitado para o exercício temporário da função de presidente da República, continue a desempenhar, não obsta, não impede que ele, embora inabilitado para o exercício temporário da função de presidente da República, continue a desempenhar a função de chefia que titulariza na casa que pertence, vale dizer, na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, ou ainda no Supremo Tribunal Federal. Desse modo, e tendo em consideração os fundamentos que deram suporte ao voto que proferi em 3 de novembro de 2016, entendo, com a devida vênia, que não se justifica o afastamento cautelar do senhor presidente do Senado Federal da posição para a qual foi eleito por seus pares, ainda mais porque inocorrente, segundo penso, situação configuradora de periculum in mora, pois, na eventualidade de impedimento do senhor presidente da República, a convocação para substituí-lo recairá, observada a ordem de vocação estabelecida no próprio artigo 80 da Carta Política, na pessoa do senhor presidente da Câmara dos Deputados, inexistindo, desse modo, razão para adotar-se medida tão extraordinária como a preconizada na decisão em causa. Tenho para mim que, se situação caracterizadora de periculum in mora houver, referir-se a ela a uma típica hipótese de periculum in mora em sentido inverso, pois não há dúvida de que a medida cautelar deferida incidenter tantum na presente sede processual poderá interferir no funcionamento da Câmara Alta do Congresso Nacional, afetando-lhe as atividades institucionais e projetando-se ante os inevitáveis reflexos políticos daí resultantes, com grande impacto sobre a própria agenda legislativa do Senado Federal, em contexto no qual se destaca de modo preocupante a gravíssima crise que atinge e assola o nosso país. Desse modo, senhora presidente, peço vênia ao eminente ministro relator para, não obstante a sua sempre douta manifestação, para referendar apenas em parte, portanto, em menor extensão, a respeitável decisão por sua excelência proferida, para deixar assentado nesta sede cautelar que os substitutos eventuais do presidente da República, a que se refere o artigo 80 da Constituição, e com menção expressa ao senhor presidente do Senado Federal, caso ostentem a posição de réus criminais perante esta Corte Suprema, ficarão unicamente impossibilitados de exercer o ofício de presidente da República
embora conservando a titularidade funcional da chefia e direção de suas respectivas casas. Nesse sentido, portanto, senhora presidente, pedindo respeitosa vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, nesse sentido é que eu oriento o meu voto. Eu, portanto, referendo apenas em parte, em menor extensão. Pois não. Presidente, apenas para fazer uma pequena correção no voto que proferi. Pois Eu não. me referi à data do início do julgamento da ADPF como 3 de dezembro, 3 de novembro. Pois não. Ficará retificada. O ministro Celso de Mello, portanto, referenda em menor extensão, nos termos do seu voto, a decisão do ministro Marco Aurélio. Ouvimos o ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminente ministro relator, vice-decano, eminente ministro Celso Mello, nosso decano, que inaugura parcial divergência em relação ao voto do ministro Marco Aurélio. Saúdo, portanto, a ambos que constituem posições luminosas para a orientação e o debate nesse colegiado, especialmente falando da parte que me toca. Saúdo também os ilustres advogados que aqui fizeram a sustentação, como sempre escorreita, e que constitui uma contribuição relevante ao desate jurídico de matérias sensíveis como esta. Também me permito saudar os eminentes pares e o ilustre Procurador-Geral da República. Aliás, no ensejo, presto um esclarecimento, eis que Sua Excelência mencionou o protocolo de uma medida cautelar na seara penal, cuja relatoria a mim incumbe. Informo que o protocolo da respectiva medida cautelar, e evidente que o Procurador-Geral da República não disse o inverso, mas apenas deixo registrado, foi protocolado e chegou ao meu gabinete após o ministro Marco Aurélio ter deferido a liminar que hoje aqui se encontra em debate para referendo. Só para evidenciar, isto, o ministro Marco Aurélio deferiu no dia 5, a medida cautelar chegou ao meu gabinete ontem, 6, e hoje 7. Esse colegiado se encontra a debater o referendo ou não da medida cautelar, cujo conteúdo, de algum modo, se sobrepõe ao conteúdo do que o Ministério Público Federal pede naquela sede cautelar. Deixo apenas o registro do esclarecimento. Senhora presidente, como se vê, já há duas posições em relação a este tema, do eminente ministro relator, que traz a liminar deferida para apreciação e referendo, e do eminente ministro Celso de Mello, que inaugura a divergência ao referendar em menor extensão a liminar deferida, vale dizer, ao referendar a liminar deferida na exata medida de entender incompatível a posição de réu acusado em ação penal instaurada com a substituição do presidente da República, mas não incompatível com o exercício da presidência, neste caso, do Senado Federal. Eu irei fazer uma síntese da declaração de votos e logo antecipando, senhor presidente, que não vou declinar uma terceira ou quarta posição acerca disso, irei ao final aderir por as razões que exporei a uma ou a outra das posições que já foram aqui expostas, com o brilho de costume. Digo, senhora presidente, na declaração de voto, que o Supremo Tribunal Federal tem como limite a própria Constituição, não está acima dela, nem pode dela se apartar. O exame da controvérsia decorrente do deferimento de liminar, de afastamento determinado monocraticamente por ministro do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Senado Federal, também deve estar precisamente circunscrito ao texto constitucional. À luz da Constituição, o chefe do Poder Executivo, que se torne réu em ação penal, por delito a ele imputado na vigência de seu mandato, fica suspenso das funções da Presidência da República nos termos do artigo 86 da Constituição da República Federativa do Brasil. E também, à luz da Constituição, o presidente do Senado Federal, que seja réu em face de denúncia ou queixa-crime recebida por infração penal comum, não pode substituir
na respectiva ordem de substituição, o presidente da República. Isto à luz do artigo 80, combinado com o artigo 86, parágrafo 1º, também da Constituição. Assim, nos termos da Constituição brasileira, o presidente do Senado Federal, substituto eventual do presidente da República, em face de tal prerrogativa de substituição, e aqui peço vênia ao ilustre ministro decano, entendo que não pode ser presidente do Senado e não deter, diante da condição de réu, a prerrogativa de substituir o presidente da República. A propósito, reitero o voto que proferi quanto ao mérito do julgamento da presente ADPF, na sentada de 3 de novembro próximo passado, quando acompanhei o eminente relator sobre a compreensão segundo a qual é incompatível com a Constituição o exercício do cargo ou dos cargos previstos na linha de substituição do presidente da República e ostentar a condição de réu em processo criminal. Ao analisar a questão de fundo na DPF, expus minha compreensão sobre o tema, de modo que, em juízo de referendo da medida liminar, outra não poderia ser minha conclusão. Se dúvida não há quanto à compreensão dessa impossibilidade, empreendo enfrentar argumentos sobre o termo inicial da produção dos efeitos da liminar em pauta. Caberia indagar se haveria forma e prazo para que tal impossibilidade se chancele. Registre-se que é de 45 dias o lapso temporal, nos termos do parágrafo 4º do artigo 53 da Constituição, para que o Senado Federal, após a notificação de ciência dada pelo Supremo Tribunal Federal do recebimento da denúncia contra senador, inclusive se no exercício da presidência daquela casa, pelo voto da maioria dos seus membros, suste ou não o andamento da ação penal em decorrência de pedido de partido político nela representado. Em face de tal prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 53 da Constituição, determinação judicial de afastamento do presidente do Senado Federal, que se tornou réu em ação penal perante este tribunal, emergiria a tese, segundo a qual somente poderia, nos termos estritos da Constituição, produzir seus efeitos diante da negativa de sustentação da ação penal pelo próprio Senado em deliberação da maioria ou pelo transcurso daquele prazo sem qualquer deliberação. Se esse caminho fosse possível, em conclusão, ter-se-ia que o Senado Federal, nesses termos, apresentaria lá prazo dentro do qual pode decidir ou não obstar os efeitos de ação penal instaurada em face de senador presidente daquela casa. Antes de decorrido tal prazo, diante do comando do artigo 2º da Constituição, que prevê e impõe independência e harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, seria válida, mas com efeitos por aquele prazo limitados, decisão que afaste o presidente do Senado em face da condição de réu em ação penal. Não é de todo irrazoável essa interpretação que coloca em debate. Com efeito, tenho que o Constituinte Reformador, na Emenda Constitucional 35, ao atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário o juízo sobre a formação da culpa, caminhou na direção de melhor harmonizar as respectivas competências dos poderes, sem, contudo, inviabilizar o juízo político que compete ao Poder Legislativo nos casos agudos de controle de um poder sobre o outro. Ocorre, porém, e melhor examinada a questão que submeti aos eminentes pares e que submeto aos eminentes pares, entendo que tal matéria não foi suscitada de modo nítido e inequívoco nesse sentido. Sustentar-se-ia, ademais, eventual inversão da natureza de cláusula extintiva em suspensiva na ordem de produção de efeitos. Avançar no presente caso, sem prejuízo do exame em hipótese futura, e especialmente em respeito à deferência ao Poder Legislativo, pode provocar que se tome interpretação como atividade legislativa do Judiciário, o que me parece inadmissível. Não é, nem pode ser o Supremo Tribunal Federal um poder legislador.
O Supremo interpreta e julga de acordo com a vigente Constituição, nada mais, nada menos. Afasto, pois, esse argumento, senhora presidente, e sob esses fundamentos exclusivamente é que referendo a conclusão de afastamento, tal como concedida na liminar pelo eminente relator, a quem acompanho. É como voto. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Teori Zavascki. Senhora presidente, eu inicio cumprimentando o ministro Marco Aurélio pela disposição e pela presteza de trazer à consideração do plenário o referendo da medida liminar por ele deferida. Por se tratar de provimento em ação de controle concentrado, portanto de caráter eminentemente objetivo, e por versar questão de elevada estatura institucional, com delicadas consequências no plano das relações entre os poderes do Estado, é mesmo o plenário da Suprema Corte o órgão habilitado a dar a última palavra a respeito. Certamente o fará, como tem feito ao longo de sua história em situações dessa natureza, com serenidade, com prudência, com responsabilidade e, sobretudo, com a devida reverência à lei e à Constituição. Em nada contribui para um julgamento sereno e seguro, muito antes, pelo contrário, só serve para prejudicar. A manutenção de um cenário político e social tenso, que propicia a manifestação pública de críticas pejorativas, de caráter pessoal, ou que incentiva até mesmo propostas de descumprimento de ordem judicial, inimagináveis num Estado de Direito, por menos que se concorde com a decisão judicial. Aliás, senhora presidente, eu gostaria de fazer um parênteses para manifestar meu profundo desconforto pessoal com um fenômeno que, infelizmente, tem se banalizado, tem se generalizado, em que juízes, em desacordo com a norma expressa da Lei Orgânica da Magistratura, tecem comentários públicos sobre decisões de outros juízes, sobre processos em curso. Infelizmente, esse é um fenômeno que não depõe a favor da instituição. Não é que as decisões judiciais não possam ser criticadas. Acho até que é salutar que as decisões judiciais sejam postas, inclusive, em manifestações públicas, por qualquer pessoa ou por qualquer órgão de imprensa. Todavia, nós temos uma limitação na Lei Orgânica da Magistratura, expressa, em relação a processos em curso, que imuniza esse tipo de decisão, ou principalmente a pessoa de quem prolata a decisão, de crítica de outros colegas. Eu não estou falando especificamente de nenhum caso. Estou falando de um fenômeno que, infelizmente, está se generalizando e banalizando. A mim, isso causa um profundo desconforto pessoal. A presteza do ministro Marco Aurélio em trazer essa matéria ao plenário servirá, tenho certeza, para afastar esse nefasto cenário, no caso dos autos. Não tenho dúvida de que, seja qual for a decisão que aqui for tomada hoje, ela representará não uma decisão desse ou daquele juiz, mas a decisão da Suprema Corte do país. E com essa autoridade haverá de ser acatada e cumprida fielmente. A sabedoria clássica dos romanos já preconizava que Roma locuta causa finita e, portanto, tolitur quaestio. Assim ocorrerá com o caso que aqui estamos julgando. E a fiel observância do que aqui vier a ser decidido
não significará submissão de quem quer que seja à vontade pessoal de qualquer de seus juízes, nem simplesmente a subserviência de um poder do Estado ao poder judiciário. Significará nada mais, nada menos que a devida referência à Constituição da República, o que é inafastável no Estado democrático de direito. Feitas essas observações, senhora presidente, eminentes colegas, examino a questão específica. O meu voto, no mérito do presente caso, reportou-se a voto proferido na medida cautelar 4070 de minha relatoria, em que se decidia a respeito do pedido de afastamento do deputado Eduardo Cunha do cargo de deputado e, portanto, da própria presidência da Casa. O ministro Marco Aurélio, no seu voto, reproduziu parte do meu pronunciamento na oportunidade. Eu transcrevo aqui justamente essa parte, enfatizando que, nesse ponto, eu estou de pleno acordo com Sua Excelência. Naquela oportunidade, eu defendi que, diante da imposição constitucional de que quem exerce a presidência da República não pode ser réu em ação penal com denúncia recebida no Supremo Tribunal Federal, a consequência, para mim, indubitável, é que fica esse exercente desse cargo, esse acusado, esse réu, também inibido de exercer a presidência do seu próprio órgão de origem, porque não terá aptidão para exercer essa presidência em sua plenitude. Eu disse até que lamentava que o texto constitucional não tivesse universalizado expressamente essa regra de suspensão funcional imediata do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal ou do presidente do Supremo Tribunal Federal, caso eles fossem, em qualquer deles, tivesse denúncia recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nesse aspecto, resulta claro o meu entendimento, semelhante ao que foi adotado pelo ministro Marco Aurélio, de que o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal inibe o acusado não apenas do exercício da presidência da República, mas também de qualquer dos cargos que, segundo a Constituição, vinculam-se de modo direto na linha de sucessão ou de substituição da presidência da República. Devo reconhecer, todavia, que essa específica questão não foi clara e definitivamente decidida pelo tribunal, onde há manifestações no sentido de que, nesses casos, haveria apenas inibição do exercício da presidência da República, mas não necessariamente do cargo que o acusado exerce em seu órgão próprio, Câmara dos Deputados, Senado Federal ou Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Celso de Mello acabou de defender essa sua posição. Por ocasião do julgamento da AC 4070, essa matéria foi enfrentada, inclusive da minha parte, como um dos fundamentos para a medida então adotada, não, porém, como fundamento exclusivo. De qualquer modo, qualquer que seja a orientação, há um ponto comum de convergência entre as posições até agora manifestadas, tanto lá quanto aqui. E essa convergência está em que o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal importa impedimento para o exercício do cargo de presidente da República. Então, não se pode negar que, nesse limite, há relevância, sim, no direito invocado nessa medida cautelar que foi deferida pelo ministro Marco Aurélio. Por outro lado, o deferimento de liminares supõe como requisito essencial
também a existência de perigo in mora, ou seja, a presença concreta de risco iminente de grave dano, que deve ser estancado ou inibido. Essa função instrumental das medidas de urgência, de afastar a ocorrência ou a cessação de um dano grave e irreparável, é que dá a elas o suporte constitucional. Afinal, são medidas que, por sua própria natureza, importam interferência na esfera jurídica das pessoas, antes que elas tenham tido a oportunidade de exercer o direito constitucional de ampla defesa e de contraditório, como, aliás, ocorreu no caso. Ou seja, são medidas que restringem, em maior ou menor grau, o direito fundamental, inscrito no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição, segundo os quais ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. E o devido processo legal comporta ampla defesa, contraditório e recursos inerentes. As liminares, portanto, elas vistas num contexto literal apenas desses dois dispositivos, elas não se justificariam. O que dá a justificativa é justamente a circunstância de que, em certos casos concretos, essas garantias constitucionais podem produzir um fenômeno de colisão com outros direitos fundamentais. Ou seja, as medidas liminares restringem, em maior ou menor grau, o direito fundamental ao devido processo legal. Restrição que somente se justifica quando houver necessidade de preservar outro direito fundamental de igual hierarquia, que no caso das medidas de urgência é o direito à efetividade da jurisdição. Isso significa dizer que as medidas de tutela de urgência somente se justificam quando fundamentais, quando indispensáveis a harmonizar a convivência harmoniosa desses direitos fundamentais, em casos de fenômenos concretos de colisão entre eles. Mesmo em tal caso, a medida de urgência há de observar o princípio da menor restrição possível àqueles direitos, devendo, portanto, ficar contidas nos limites minimamente necessários a estancar a ocorrência de eventual dano irreparável. No caso em exame, que há um processo objetivo, o presidente do Senado somente passou a figurar no cenário processual quando a demanda já estava em pleno curso, em fase de julgamento, e figurou apenas como alvo da medida de urgência. Aliás, o próprio ministro Marco Aurélio, no seu voto proferido nessa ação, referiu que a intercorrência de exame de casos concretos numa DPF não é normal, não é uma medida da normalidade dessa ação. Ela se insere em situação absolutamente excepcional. Não sendo ele parte na relação processual, que em princípio não comporta exame de situações concretas, qualquer provimento que importe restrição a seus domínios jurídicos há de estar revestido de cuidados ainda maiores, notadamente no que diz respeito ao exame do risco de dano irreparável, que pode vir a ser por ele causado, até que a causa seja definitivamente julgada. Ora, não me parece defluir da sua condição de presidente do Senado, já em fins de mandato, outro risco de dano à ordem institucional que não o eventual exercício nesse período do cargo de presidente da República. Em suma, tenho como certo que os requisitos para a concessão da medida liminar se fazem presentes em relação ao exercício da presidência da República. É em relação a esse ponto que se verifica a concorrência da relevância do direito e do risco de dano. É, portanto, nesses limites que proponho seja referendada a decisão aqui submetida a referendo. É nesse sentido o meu voto, com a vênia do relator, para acompanhar, para referendar em parte, acompanhando a orientação iniciada no voto do ministro Celso.
Eu voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Senhora presidente, eu pedi licença à ministra Rosa e peço agora ao ministro Luiz Fux. Eu estou com uma audiência de conciliação desde as 10 horas da manhã entre o Estado do Rio de Janeiro, com a presença do governador Luiz Fernando Pezão, e com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a presença do presidente do TJ, o desembargador Luiz Fernando Carvalho, para chegar a um acordo em relação à situação de uma impetração, que houve uma deliberação colegiada da segunda turma e o cumprimento dessa decisão, procurando, então, assentar um acordo. Está muito próximo da possibilidade de se chegar a este acordo, mas eu pediria licença ao ministro Luiz Fux, a ministra Rosa aqui ao lado já o concedeu, para eu antecipar rapidamente o meu voto e poder me deslocar, já que essas duas dignas autoridades estão aguardando a minha presença para a finalização desse acordo. Senhora presidente, eu vou fazer juntada do voto por escrito, que é um tanto quanto extenso, mas o meu voto pedindo vênia ao eminente relator e ao ministro Luiz Edson Fachin, que o acompanhou, é exatamente nos limites de referendar a medida cautelar em menor extensão, tal qual trazido no voto do ministro Celso de Mello. Farei, em razão da relevância da matéria, em breve o meu gabinete divulgar no site do Supremo este meu voto, terminada a sessão de julgamento, e estarei no gabinete, senhora presidente, à disposição do plenário, se seja necessário alguma outra deliberação ainda nesta noite de hoje, senhora presidente. Mas eu preciso me deslocar lá, porque as duas autoridades... Fique à vontade para isso, e acho que hoje realmente ficaremos só nesse julgamento. Então, Vossa Excelência, por favor, fique à vontade para se retirar. Meu voto é acompanhando com as devidas vênias o voto da divergência. O voto divergente para referendar em parte. Exatamente. A liminar. Pois não, fique à vontade, por favor. Passo a palavra à senhora ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu cumprimento a todos e relembro que no voto que proferi na assentada de 3 de novembro último, acompanhei o eminente relator em seu juízo de procedência quanto ao pedido remanescente. A compreensão que afirmei na oportunidade em exegese teleológica e sistemática do texto constitucional, em especial dos artigos 80 e 86 da Constituição, a compreensão, repito, de que aquele que não reúne os requisitos subjetivos para exercer a presidência da República, tampouco pode assumir ou permanecer em qualquer dos cargos inscritos na respectiva linha de substituição e sucessão. Embora se trate aqui de uma vedação relacionada ao preenchimento de condição subjetiva do ocupante do cargo, mostra-se plenamente objetiva no tocante à sua aferição, por independer de qualquer juízo de valor ulterior, ou seja, ostentar ou não a condição de réu em ação penal instaurada ou em trâmite nesta Casa. Vale dizer, senhora presidente, eu votei em controle concentrado de constitucionalidade, especificamente em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, consagrando a tese de que a assunção ou a permanência, repito, em cargo na linha sucessória ou de substituição do presidente da República, exige do seu ocupante que esteja apto a exercer a qualquer tempo o cargo de presidente da República, caso isso, claro, se faça necessário, e com todas as atribuições e responsabilidades a ele inerentes. Como pontuei, e eu insisto neste aspecto, deflui da sistemática constitucional e interpretação teleológica que aquele que não reúne os requisitos subjetivos para o exercício deste cargo tampouco pode assumir
ou permanecer em qualquer dos cargos inscritos na respectiva linha de substituição. E nessa medida, senhora presidente, tendo endossado essa tese, né, diverso seria, repito, se encampasse a respeitabilíssima posição do eminente ministro decano, ministro Celso de Mello. Mas, tendo encampado essa tese, em função da estatura constitucional e da relevância de que ela se reveste, eu não me vejo nessa situação submetida a liminar pelo eminente ministro Marco Aurélio ao referendo dessa Suprema Corte em não acompanhá-lo. Por isso, pedindo vênia respeitosa a todos os que entendem de forma diversa, né, e reiterando a minha admiração pelo eminente relator e por todos os ministros da Corte, endossando o desconforto externado no voto do ministro Teori Zavascki pela desqualificação que se faz às pessoas em lugar de debater e, eventualmente, criticar ou se contrapor às posições jurídicas externadas, eu referendo a medida liminar nos moldes como foi deferida pelo eminente relator. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores ministros. Senhor presidente, à semelhança dos demais pares, eu também procurei resgatar algumas notas do voto oral que eu proferi no momento do julgamento da DPF, cujos votos, alguns em número de 6, foram adiantados. E, naquela oportunidade, eu efetivamente me adstringia ao fato de que o presidente, o substituto do presidente da República, deve sofrer as mesmas interdições do substituído. E aí, naquela oportunidade, eu resgatei das notas taquigráficas. Se o presidente da República é afastado antes do recebimento de denúncia pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou antes do juízo de admissibilidade pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade, desafia qualquer interpretação sistemática, teleológica, bradar em fortes tintas que seus substitutos possam ocupar o exercício da chefia do Executivo, ainda que temporariamente. Disse eu, mas acrescentando mais adiante, seria um contrassenso incompatível com toda essa teleologia chancelar a assunção, ainda que temporária, de pessoas que não logram observar os padrões de conduta indissociáveis do cargo de presidente da República. E isso, sem prejuízo de definir aquilo que procurei apreciar dentro da máxima de que o juiz julga dentro daquilo que foi pedido, eu também me recordo que esse fato que hoje nós estamos abordando é um fato atualíssimo, porque os jornais noticiam que na Coreia do Sul, a presidente Park Geun-hye foi denunciada exatamente criminalmente por corrupção e tráfico de influência, no caso conhecido como Choi Soon-gate, em referência à amiga da presidente. E há lá uma comoção popular para que a presidência da República não seja exercida por alguém que tenha uma denúncia recebida. E exatamente foi sobre esse contexto que nós deliberamos naquela sentada em que foram colhidos os seus votos. Agora, aqui nós estamos no campo da medida cautelar, nós estamos no campo da tutela de urgência. Então, eu gostaria de enfrentar esse tema da tutela de urgência, mas não sem antes me associar a todos quantos se manifestaram em relação aos merecidos elogios em razão dos atributos notórios do ministro Marco Aurélio em relação à sua independência, à sua cultura e à sua exação no exercício das suas funções. Eu tenho, inclusive, a honra de tê-lo conhecido há muitos anos,
sendo certo que ele, inclusive, compareceu à minha posse no Tribunal de Alçada. Vossa Excelência, muito menos, concorda com a autofagia, né? Pois bem, então, muito embora o ministro Marco Aurélio tenha esse dom, né, de nos interpelar, mesmo vota vencido nos elogios, né? Mesmo nos elogios vota vencido, eu gostaria, então, de abordar essa questão relativa à tutela de urgência. Em primeiro lugar, senhora presidente, eu gostaria de destacar que cada um tem a sua ótica de análise. Então, no primeiro plano, eu me associo também ao voto do ministro Marco Aurélio, quando se insurge quanto a um eventual descumprimento da decisão judicial. Eu gostaria de relembrar que exatamente no presente momento em que se elaborou o novo Código de Processo Civil, fez-se introjetar um elemento existente no sistema da Common Law, referente ao atentado à dignidade da jurisdição, que se denomina lá de contempt of court. Então, aqui o artigo 77 do novo Código de Processo Civil, ele dispõe que constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais, aplicar também uma multa. Ou seja, o direito brasileiro consagrou no novo Código de Processo Civil a criminalização do descumprimento das decisões judiciais, que era uma ideia já defendida há muito no sistema anglo-saxônico através das injunctions, cujo tema foi melhor tratado em toda a doutrina pelo professor Aldo Friani, fazendo uma comparação entre essas medidas no sistema da civil law e da common law. E, nesse particular, estamos absolutamente de acordo. Com relação à tutela de urgência em si, senhora presidente, eu verifico aqui que o Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de inconstitucionalidade da medida cautelar 5316, assentou que no controle abstrato de constitucionalidade aplicam-se as regras do Código de Processo Civil, porque, de uma forma ou de outra, nós estamos diante de uma ação que provoca a prestação jurisdicional. Pois bem, e o que diz o Código de Processo Civil? Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, trata de tutela antecipada que, na verdade, é uma tutela do próprio direito material, que é o que se trata em caso, né? Então, na tutela antecipada, diz o legislador, que é preciso que haja uma exposição suficiente, robusta, sobre o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Pois bem, esse perigo de dano e esse perigo ao resultado útil do processo não se faz presente. Por quê? Porque, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, até então, por 6-0, já afastou a possibilidade de introjeção do presidente do Senado na cadeia de substitutos da presidência da República. Então, esse perigo in mora não há. Partamos, então, para o campo do fumus boni iuris. Como o nosso eminente decano destacou, e vamos dizer assim, em essência, eu vou sintetizar, não há na Constituição esse consectário imediato de que, recebida a denúncia, além de não poder substituir, deve ser imediatamente afastado. Não há essa previsão constitucional. Por quê? Porque, analogicamente, o que há é um procedimento sujeito ao contraditório, também previsto no novo CPC, que dá ensejo a defesas para depois, então, a própria Casa Legislativa afastar o parlamentar. Poder-se dizer, bom, mas isso, por que o próprio Judiciário não pode afastar? Realmente é uma perplexidade que eu também manifestei no caso do mensalão. Mas nós condenamos os parlamentares, mas foi vencedora a tese neste plenário de que quem caçava era o parlamento e não o Supremo Tribunal Federal. Então não há nada de ritual entender que isso é uma atribuição do parlamento. E nesse particular, mitiga-se muitíssimo
o denominado fumus boni iuris. Mitiga-se sobremodo esse fumus boni iuris. Primeiro, porque nós não dispusemos sobre isso na deliberação colegiada que alcançou 6 votos. E segundo, porque a Constituição, que é a regra máter do exercício dos direitos políticos, não prevê esse afastamento, que não podemos construir por analogia. Não podemos construir por analogia. Por outro lado, e também me chamou muita atenção e merece destaque esse aspecto, também verifico que, em caso ocorre o perículo in mora inverso. Por quê? Tendo em vista a inexistência de previsão constitucional de afastamento e tendo em vista uma agenda política nacional que clama por socorro e por deliberação imediata, nós estamos vivendo, quer queiramos ou não, uma anomalia institucional. Os próprios eminentes advogados, brilhantes advogados, que assumiram a tribuna, ressaltaram que, na visão de suas excelências, a normalidade institucional seria a retirada do poder do presidente do Senado. Mas o momento atual é de anormalidade institucional. É um momento em que, de alguma forma, há uma perplexidade quanto a essa cláusula que o nosso decano aqui destacou sobre a harmonia e independência dos poderes. E, na verdade, o perículo in mora é inverso, porque já há uma agenda do parlamento sobre a qual o judiciário não pode ter a menor ingerência tratando-se de um Estado democrático de direito, onde, se existe instância hegemônica, ela deve ser o poder legislativo. Por último, senhora presidente, talvez acompanhando um pouco do desconforto do ministro Teori Zavascki, eu gostaria de deixar aqui bem assentado que qualquer um de nós, dentro da sua percepção própria, que verificasse a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, não teríamos o mais tênue temor. Nós não estamos agindo com temor nem com receio, estamos agindo com a responsabilidade política que se nos impõe. E com esses fundamentos, senhora presidente, eu peço, venha ao ministro relator e acompanhe a divergência aberta pelo nosso decano. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, ouvimos Vossa Excelência. Pois não, muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de manifestar publicamente o meu especial apreço pelo eminente ministro Marco Aurélio, que sempre agiu como juiz com maior desassombro, especialmente neste sensível caso que ora estamos debatendo. O ministro Marco Aurélio, e é preciso proclamar isto urbi et orbi, ao deferir a liminar, agiu estritamente dentro das competências que a Constituição e a lei lhe atribuem. A liminar, ou melhor, a DPF, está prevista, como todos nós sabemos, no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. A possibilidade da outorga ou do deferimento de liminares encontra-se considerado no artigo 5º da Lei 9.882, de 99, que diz o seguinte, no caput: Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o parágrafo 1º, no qual o eminente ministro relator Marco Aurélio se apoiou, assenta o seguinte: em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, poderá o relator conceder a liminar ad referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, e como todos nós sabemos, fazemos isso quase que diariamente, de um juízo privativo do relator, de caráter emergencial e matizado, sobretudo, pela mais ampla discricionariedade,
que obedece apenas, como Sua Excelência gosta de enfatizar, à ciência e à consciência de seu prolator, e que se sujeita apenas ao posterior exame do plenário do Supremo Tribunal Federal. O que fez Sua Excelência, o ministro relator, Marco Aurélio, interpretando esse dispositivo da lei de regência com a liberdade que tem que ter um magistrado, entendeu que estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar. E fez mais, ato contínuo, requisitou pauta para que o assunto fosse debatido em plenário, mas não podia fazer Sua Excelência. Eu cumprimento o ministro relator Marco Aurélio, não apenas pela coragem que teve em deferir essa liminar, segundo entendia que devia ser outorgada naquele momento em que se debruçou sobre a questão, mas também por cumprir estritamente não apenas a lei, mas o regimento interno da Casa, ao pedir pauta para que o assunto fosse discutido pelo plenário. Então, eu me congratulo com Sua Excelência pelo excelente trabalho que fez e vejo que todos nós, a todo momento, enfrentamos essa contingência. De manhã, à tarde, à noite, nos finais de semana, temos que decidir as questões urgentes. E, evidentemente, estas questões, a apreciação dessas questões urgentes comportam várias perspectivas. Eu farei um voto muito resumido, eu tenho um voto longo de quase 19 páginas, ou efetivamente 19 páginas, mas eu quero voltar a dizer, e talvez tenha que repetir um pouco algumas coisas que já foram ditas pelos eminentes magistrados que me precederam, que a Lei 9.882 autoriza o Supremo Tribunal Federal a conceder liminares por maioria absoluta em se tratando de ADPFs. Acontece, isso foi agora muito bem verticalizado pelo eminente ministro Luiz Fux, que as liminares possuem alguns requisitos, basicamente 2 requisitos, quaisquer que sejam as liminares. O fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o perigo da demora. A fumaça do bom direito traduz-se na exigência de plausibilidade jurídica do pedido daquele que requer uma medida liminar. E o perigo na demora consubstancia-se na possibilidade concreta, isso é que é importante, da ocorrência de dano ou prejuízo de difícil reparação. No caso que nós estamos examinando, a fumaça do bom direito, segundo os requerentes, o partido requerente, baseia-se nos 6 votos já proferidos na DPF 402. E ainda no, digo todo o respeito, suposto precedente representado pela AC 4070, relatado pelo ministro Teori Zavascki, na qual foi afastado o presidente da Câmara, o presidente, então, da Câmara dos Deputados. Qual foi o perigo na demora apontado pelo requerente? É que este estaria demonstrado pela possibilidade de o presidente do Senado vir assumir a presidência da República, somando-se a isto o fato dele ter se tornado réu perante o Supremo Tribunal Federal. Tocante à plausibilidade jurídica da tese defendida pelo requerente, pelo partido requerente, verifico que, embora significativos, os 6 votos já proferidos na DPF 402, estes ainda são provisórios. Isso porque o julgamento daquela ação ainda não findou diante do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, sendo possível, a teor do que decorre do parágrafo 2º do artigo 315 do regimento interno dessa Casa, a alteração do voto de qualquer magistrado da Casa até a proclamação final do resultado. Vossa Excelência mesmo sempre enfatiza esse aspecto e é isso que consta
do nosso regimento que deve guiar as nossas ações. Então, o pedido de vista, ele serve não apenas para que o magistrado que tem uma certa dúvida num caso concreto que esteja sendo debatido pelo plenário, para que ele possa aprofundar-se naquilo que se discute, mas também para que possa eventualmente trazer novos argumentos e eventualmente alterar o posicionamento de seus colegas de plenário. Eu mesmo, e todos sabem, eu não votei nem firmei convicção ainda sobre a questão de fundo em debate naquela DPF. Eu estava, naquela ocasião, ausente justificadamente, fazendo a palestra de abertura no 6º Encontro Nacional dos Magistrados Estaduais em Porto Seguro, na Bahia, exatamente no momento em que ocorria o julgamento. Já quanto à C 4070, relatada pelo ministro Teori Zavascki, eu observo que o presidente da Câmara foi afastado. E, claro, há uma série de outros argumentos que Sua Excelência agora mesmo acaba de aduzir, mas ele basicamente foi afastado por estar interferindo nas investigações a que estava sendo submetido e foi afastado com fundamento no artigo 309(6) do Código de Processo Penal e artigo 20, parágrafo único da Lei 8.429 de 92, que rege a tramitação das ações penais originárias nessa casa. Relativamente ao perigo na demora, eu anoto que o recorrente, em toda a vênia, não trouxe aos autos nenhum dado concreto que corroborasse tal requisito, salvo a circunstância de o STF ter recebido a denúncia contra o presidente do Senado. Observo, no entanto, que não há nenhuma indicação de que o presidente da República venha a ser substituído pelo presidente do Senado no futuro próximo. Ainda que o presidente da República tivesse a necessidade de, a curto prazo, afastar-se do cargo, o seu substituto imediato seria o presidente da Câmara, nos termos do que estabelece o artigo 80 da Constituição Federal, como ressaltou o nosso eminente decano. Então, a rigor, e aqui sou obrigado a repetir um argumento já veiculado pelo ministro Luiz Fux, a rigor, bem sopesadas as coisas, senhora presidente, o perigo em mora, a meu ver, é inverso. Ante a possibilidade concreta de o presidente do Senado, cujo mandato termina dentro de pouco menos de 60 dias, venha a ser afastado do cargo sem que qualquer dos dois feitos que acabo de mencionar, a DPF e a ação penal, tenham chegado a seu termo. Ocorre que existe nos autos um pedido alternativo, formulado pelo autor na inicial da ADPF, que torna possível, sem que se decida desde logo o mérito da ação, porque nós estamos em sede de cautelar, e eu não poderia adiantar-me agora, dando a minha opinião relativamente ao mérito, porque ainda não votei, mas é possível reconhecer-se, e cito entre aspas o pedido alternativo que a rede fez, reconhecer-se, abro aspas, em caráter provisório, a impossibilidade que pessoas que respondam ou venham a responder à ação penal instaurada no STF assumam ou ocupem cargos que envolvam, nas suas concretas circunstâncias, a função de substituto imediato do ou da presidente da República. Então, senhora presidente, em face desses modestíssimos e ligeiros argumentos, eu, sensível aos substanciosos argumentos do relator ministro Marco Aurélio, eu referendo a liminar, só que em menor extensão, apenas para impedir a substituição do presidente da República por alguém que responda a processo criminal perante esta Corte. É como voto. Então, Vossa Excelência acompanha a divergência inaugurada pelo ministro decano. E pedindo vênia aos que discordam. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência e também queria iniciar o meu voto, como não poderia deixar de ser, já me manifestei, trazendo uma palavra, não em nome do tribunal, porque todos se manifestaram, mas de solidariedade absoluta e de testemunho pelo trabalho desenvolvido pelo ministro Marco Aurélio no curso de sua carreira, que tem insistido
no maior compromisso que ele tem com a sua ciência e consciência de votar, como ele bem brinca, tantas vezes vencido, desde que não convencido, com todo desassombro e sempre nos termos do entendimento que traz sobre o direito, o que é o compromisso maior de qualquer magistrado. Qualquer decisão judicial, como não poderia deixar de ser, desagrada, e o desagrado pode levar a qualquer tipo de observação. O que não pode é se colocar em causa a honorabilidade e, principalmente, a correção ética, intelectual do juiz, porque isso coloca em risco até mesmo as instituições. Permite, muito menos minha rigidez mental. Então, ministro Marco Aurélio, como todos aqui já disseram, também eu deixo aqui o registro da minha solidariedade no sentido do reconhecimento pleno de que o trabalho realizado pelo juiz é sempre um trabalho árduo, um trabalho difícil, e por isso mesmo nem sempre reconhecido, mas como somos um colegiado, acho que temos que estar unidos, e tenho feito reiteradamente esta afirmativa de que não apenas entre nós, o que às vezes é até mal interpretado, porque fica parecendo que sermos unidos é ruim, ou conversarmos é ruim, se não conversarmos também é ruim, enfim, que é certo que é da união e da reunião das pessoas que nas divergências nós podemos chegar ao consenso em benefício da melhor prestação jurisdicional. Também não gostaria de deixar de atentar aqui neste momento especial que vivemos no Brasil, em que a busca da conciliação de respeito integral à Constituição brasileira e como um dos seus pilares, o respeito integral que este Poder Judiciário e este Supremo Tribunal Federal, no curso de sua história, demonstra quanto à independência e, em especial, à harmonia dos poderes, jamais foi, em qualquer momento, conspurcada, nem tende a isso, o que não significa que nós tenhamos, em algum momento, possibilidade de renunciarmos aos nossos deveres, ao nosso juramento de cumprir a Constituição, de defender as leis da República e de aplicá-las como exercício estrito das nossas obrigações a quem nos encontramos vinculadas. O que não significa, em nenhum momento, desrespeito a qualquer dos poderes, nem aceitaríamos, evidentemente, nem poderíamos que o nosso comportamento fosse assim interpretado, porque o testemunho histórico deste tribunal é neste sentido. E, portanto, em benefício do Brasil e da garantia da Constituição, de que somos guarda por norma expressa da Constituição, que neste momento impõe-se de uma forma muito especial a prudência do direito e dos magistrados, o que estamos tentando reiteradamente fazer, atuar no máximo de respeito e observância dos pilares da República e da democracia. E como estamos vivendo, portanto, momentos mais difíceis, economicamente, financeiramente, e isto pode levar a compreensões e a comportamentos que em nada, acho que em nada, contribuirá para que a gente tenha o fortalecimento das instituições democráticas, republicanas e federativas do Brasil, que é o compromisso, tenho certeza, de todos os agentes públicos, de todos os servidores públicos e de todos os cidadãos brasileiros. O Brasil tem sido um permanente aprender e um saber de repente, como diria o nosso poeta que partiu essa semana, Ferreira Goulart, que dizia que uma parte de mim é permanente, outra parte é um saber de repente. Parece que no Brasil nós ficamos tendo que aprender esse saber de repente, porque somos surpreendidos a cada momento com nossas atitudes, com incompreensões que, reitero, é preciso que tenhamos cuidado para não nos conduzirmos, nós todos, 204 milhões de brasileiros, no sentido de
não deixarmos de nos unirmos para sairmos dessa fase e deixarmos um Brasil melhor, pelo menos para os que vierem depois de nós. Como aqui já foi dito pelo ministro Celso de Mello, nosso querido decano, ordem judicial há de ser cumprida. E há de ser cumprida para que a gente tenha a ordem jurídica prevalecendo e não o voluntarismo de quem quer que seja. Ordem judicial pode ser discutida, é discutida, há recursos, e no Brasil, excesso de recursos para que isto possa acontecer. O que fica difícil é verificar que, às vezes, se viram as costas a um oficial de justiça, que é uma forma de dar as costas ao próprio Poder Judiciário, num exemplo que não é edificante para uma sociedade que precisa cada vez mais de se educar no sentido do civismo e da convivência pacífica. E quando este oficial de justiça e quando estes agentes públicos que dão as decisões judiciais no cumprimento dos seus deveres se veem maltratados de alguma forma, no sentido de ter as costas de outros órgãos virados, quando é do Supremo, é virar as costas ao órgão de cúpula do Poder Judiciário. E tem os senhores ministros buscado nestes 10 anos, na condição de juíza, e acho que muitos daqui são testemunhas, de permanentemente abrir as portas para que a gente tenha um convívio mais fácil, para que se possa entrar um no pensamento do outro e até na divergência do outro, para a gente chegar a consensos, sem os quais não há possibilidade de construção deste Brasil solidário que está no artigo 3º da Constituição. E nesta tentativa, portanto, eu não espero algo diferente de nenhum poder e tenho certeza que todos os poderes querem a construção de um Brasil muito melhor. Por isso, eu só faço essas observações iniciais para reafirmar a minha crença na tentativa de união e reunião de nós todos, que somos, como servidores públicos, integrantes de um mesmo Brasil, de um poder que tem os órgãos de manifestações e de competências diferentes, entretanto, todos, e o poder é uno no Estado, todos com o mesmo objetivo e apenas com atribuições diferentes, mas todos nós subordinados, submetidos rigorosamente ao que está posto na Constituição. E acho que os juízes, que os cidadãos brasileiros hão de ficar tranquilos que, se há alguém que não pode aceder e nem descumprir leis, é exatamente o Poder Judiciário, e é isso que estamos a fazer permanentemente. No que se refere à liminar, que foi deferida pelo ministro Marco Aurélio e que agora é objeto de referendo, também como o ministro Ricardo Lewandowski, ainda não votei no mérito, razão pela qual deixo de me manifestar sobre a parte que, no momento oportuno, haverei de zarar o voto, mas ponho-me de acordo com a liminar deferida no que se refere a que aquele que, estando em condição de réu e que, portanto, na condição de eventual substituto que pode ser chamado, não pode exercer o cargo que tenha entre as suas atribuições exatamente esta. Entretanto, como foi realçado aqui, em mais de uma ocasião, o deferimento de uma liminar antes do término daquele julgamento e antes da finalização do inquérito no qual se tornou réu o interessado no caso, no exercício agora do presidente da Câmara, faz com que, nos estritos termos da lei, eu não possa deferir nesta parte a liminar, tal como posto pelo ministro decano, pela circunstância de que a lei também exige requisitos muito estritos para que se possa, desta forma,
fazer com que o afastamento seja imediato, determinado, sem inclusive o cumprimento dos prazos que são fixados nos termos dos regimentos e das normas de outro poder. E, como eu lembrei, é da independência e a harmonia dos poderes que nós teremos que extrair as diretrizes para a fixação do julgamento e para a definição do julgado. Por isso, eu peço vênia ao ministro relator para acompanhar o voto inicialmente divergente do ministro decano e acatando a liminar e ratificando a liminar na parte que se refere a que todo aquele que, detendo um mandato, esteja em linha de substituição do presidente da República, o qual, se tiver denúncia recebida, haverá de ser afastado, há de ser aplicado. Isto não me leva ao afastamento automático e imediato, que é a segunda parte, tão somente pela circunstância de não haver o perigo da demora, a urgência qualificada que a legislação exige. Sem embargo, como está essa primeira parte, ratificada agora por maioria, 6 votos, e os outros 3 votos a ratificam, porque o ministro relator deferiu e foi ratificada por todos, portanto, na primeira parte, a unanimidade, sem embargo, portanto, de o próprio órgão senatorial poder adotar as medidas necessárias conforme o entendimento que vier a fixar, mas no espaço específico daquela casa, deixando que isto seja ali deliberado. Portanto, eu, pedindo vênia mais uma vez ao ministro relator, apenas nesta parte do afastamento automático e não de conceder a que a própria casa adote as providências que entender cabíveis, eu, referendo a liminar parcialmente para assentar que eventuais substitutos ficam impossibilitados de exercer cargo na linha de substituição do presidente da República, o que deverá liminarmente ser cumprido. E, com isso, eu proclamo o resultado por maioria. Há um agravo interno, fica prejudicado. E fica prejudicado. Eu proclamo o resultado referendada em parte a decisão do ministro relator, no que se refere ao assentamento de que aqueles que estão em linha de substituição ficam impossibilitados de exercer o cargo de substituto do presidente da República, nas mesmas condições, portanto, fixadas para o presidente, vencidos nesta parte unânime, e vencidos na outra parte, na parte que determinava o afastamento imediato do presidente do Senado, os ministros relator, o ministro Fachin e a ministra Rosa Weber, prejudicado o agravo regimental interposto. A proclamação do resultado, eu comunico aos senhores ministros que os processos que se seguiriam a 5310, a ação direta em 5310 e a 5540, passam a ser as primeiras da pauta da próxima quarta-feira, cujo início será às 9h da manhã. Eu agradeço aos senhores ministros, ao Procurador-Geral da República, aos senhores advogados, senhores, todos os presentes, senhores estudantes, parlamentares, senhora secretária. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e desejando a todos uma excelente noite.